Oportunidades e desafios para o setor de eventos em 2024. Esse é o tema dessa live especial que eu tô fazendo hoje, num dia, num horário, né, diferente, mas por um motivo nobre, né? Hoje eu recebo um convidado especial que também ajuda empresários de eventos a terem negócios sustentáveis, né, a fazerem seus negócios crescerem através de uma marca forte, através de uma gestão eficaz. E eu o convidei hoje para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. Só que a gente resolveu fazer isso ao vivo, né? Com a participação de vocês, para vocês então terem a oportunidade de saber qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa visão aí sobre o setor de eventos em 2024. Então eu já vou liberar a entrada do Fernando aqui para ele já se apresentar para vocês. Pega esse aviãozinho aqui embaixo e compartilha com mais empresários de eventos, independentemente da atividade que essas pessoas desempenhem no setor. Muito boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo e com você? Tudo bem. Me ouve bem? Super bem. Estou te vendo e te ouvindo super bem. Resolvi fazer a live de casa hoje, não fui para o escritório, cheguei do Rio hoje, aí falei, vou fazer daqui mesmo e vai dar tudo certo. Não, e já está dando tudo certo. Bom, obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui batendo esse papo comigo hoje, mesmo chegando do Rio de Janeiro, chegando de viagem e tudo mais. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo ao vivo aqui. E eu vou começar já pedindo para você contar um pouquinho quem é Fernando Terra, como é que entrou nesse universo de eventos. Claro! Obrigado você, viu, Vivi? Obrigado você, acompanho você, já vi algumas lives tuas, conheço teu Instagram. Somos os poucos que restaram no mercado de eventos falando sobre marketing, levando um pouco esse tema para frente. E, bom, eu entrei, Vivi, no mundo dos eventos. Eu não comecei no mundo dos casamentos primeiro. Eu entrei com 15 anos fazendo torneio de tênis, organizando e vendendo patrocínio. Eu fui tenista, fiquei um pouco tempo fora do Brasil, dando aula de tênis para aprender inglês. E aí o mundo dos eventos entrou na minha vida com 15 anos de idade. Eu fiz por 10 anos uma festa agropecuária, uma das maiores festas agropecuárias do Brasil, uma das 3 maiores do estado de São Paulo. Eu fiz feirões imobiliários, 17 feirões imobiliários pelo estado de São Paulo. Eu fiz uma feira de educação que teve 5 edições, na verdade, em 3 cidades diferentes. Até que em 2011 eu conheci o mercado de festas, o mercado de eventos sociais. Foi uma dona de uma loja de vestido de noiva que falou para minha esposa na época, não era nem esposa, era minha namorada, enfim. Falou, por que o Fernando e vocês que trabalham com eventos em geral não fazem uma feira de noiva? E Olha Vivi, só. a feira de noiva me mostrou a maluquice que é uma noiva. Porque eu tava... Ó, a gente trabalha com marketing. É que você ainda não era casado, né? Não. Você não tinha passado pelo processo de casamento ainda. Exatamente, não, exatamente isso. Mas olha só, mas eu já era marqueteiro, já era publicitário formado, já tinha trabalhado alguns bons anos com agência. E qual que é o nosso maior desafio, Vivi? Achar cliente. Exato. E aí, a primeira vez na minha vida que eu fiz a feira, eu não sabia que era uma noiva. Na hora que eu vi aquela mulherada fazendo fila para entrar num lugar, que eu fiz um lugar parecido com um feirão imobiliário, eu não tinha luxo, porque eu não sabia do mercado. Era um espaço cheio de empresa. Só que o desespero de comprar de uma noiva, eu nunca tinha visto nada igual. E aquele desespero... Tá lá no fim do funil já, né? Tá lá no finzinho, pronto para comprar. Não, eu vou te falar, eu palestro hoje e parece até um pouco de grosseria da minha parte, mas eu sou bem sincero nesse nível. Eu não consigo entender como é que um fornecedor de casamento perde uma venda. O desespero é tão grande para comprar. A necessidade é tão grande. E como a gente fala de sonho, né? Quando se trata de casamento, o preço, via de regra, não é uma barreira tão grande. Porque ela vai contratar quem ela quer, quem ela sonha, exato, quem ela deseja. Eu já vi noiva adiando a data do casamento para conseguir fazer o evento, a festa em tal lugar, para ter mais dinheiro para realizar todos os sonhos. Porque não adianta, o casamento, você pode casar quantas vezes você quiser na sua vida, mas o casamento é um só, né? Não é um adianta. só. Aquela cerimônia, com tudo que tem direito, é uma só.
E você falando isso, interessante, porque eu também venho do evento corporativo antes de chegar no social. Trabalhei também em agência, trabalhei em empresa, atendi 3M do Brasil e daí vários eventos. Atendi com também feirões imobiliários na época de Encol. Então, assim, várias coisas aí a gente tem uma experiência similar. Por uma grande coincidência, você se formou na faculdade onde eu dei aula há 18 anos. Você foi minha professora, tenho certeza. Se eu não fui professora, eu acho que talvez uma banca de PGE ali no finalzinho do curso rolou. Que loucura. Enfim, e aí, e essa questão dos eventos e tal, tem muito a ver com o marketing, né? E o que eu achei interessante, você organizou vários eventos e tal, mas você também escolheu ajudar outros empresários, né? Nessa toada de fazer as empresas venderem mais, construir uma marca forte. Você fala muito de marketing digital, você fala muito de conteúdo, né? Eu queria saber desde há quanto tempo que você está ajudando outros empresários do setor a construírem seus negócios. Para ser sincero, desde a primeira vez que eu fiz uma feira de noivas, eu sempre sentia que eu não vendia um stand. Eu ajudava as pessoas a venderem, eu conectava fornecedores com noivos. Mas sendo bem franco para você, foi dezembro de 2021. Se não fosse a pandemia, eu não estava aqui contigo agora, não. Olha só. Foi no momento de crise que você enxergou essa oportunidade. Não, e crise existencial, porque eu também fiz 40 anos ano passado, e aí eu estava nessa fase de pandemia, trabalhando 100% no mundo presencial, trabalhando, fazendo feira de noivas pelo Brasil mentira, pelo estado de São Paulo. Eu tinha uma crença limitante ainda, Vivi. Olha que loucura. Eu não tenho vergonha de falar. Eu até a pandemia não acreditava que eu tinha potencial para chegar no Brasil inteiro, mas já era um desejo meu de adolescente. Eu falava assim, ó, eu ainda quero fazer alguma coisa que o Brasil inteiro me conheça. Eu tinha alguma parada que eu tinha que ter uma empresa, um negócio, um produto, mas eu, na prática, não conseguia, porque eu só trabalhava no estado de São Paulo. Então, a pandemia me trouxe dois mundos, tá? Para ser bem franco para você. Eu já trabalho com tráfego pago, por exemplo, desde 2011, desde os primórdios do Facebook. Marketing, para mim, está no meu sangue desde sempre. Só que o marketing digital, para mim, aconteceu em dezembro de 2021. Eu treinei, eu fui estudar Érico Rocha, fui estudar Leandro Ladeira, fui estudar Wendel Carvalho, o que eles faziam, não o que eles ensinavam, o que eles faziam. E ali eu me conectei com dois mundos. O primeiro foi o digital e o segundo foi o de ensinar, que é a sua profissão. Oficial, talvez, desde sempre. Sim, na verdade, eu sempre trabalhei como consultora em mentoria de negócios. Sempre, a vida inteira. Trabalhei em agência e dei aula. Então, na verdade, essas três áreas, né? Área de eventos, área de ensino, de educação e de consultoria e mentoria de negócios está na minha vida há 30 anos. Não dá, eu já não sei mais separar, sabe? Você fala assim, bom, o que você é? De formação eu sou publicitária, com pós em marketing, com mestrado em comunicação. Ok, mas na vida profissional, essas três áreas de eventos, educação e mentoria, muitos anos, né? Mesmo porque como orientadora de trabalho de PGS, sabe? Eram trabalhos reais, de empresas reais, todos os anos orientando dezenas de projetos, né? Então, eu já nem sei mais te dizer qual é o foco, sabe? Mesmo porque hoje eu continuo ensinando, continuo mentorando dentro do setor de eventos, né? E agora nesse reposicionamento de marca, onde eu mudei o nome do perfil de marketing para festeiras para Vivi Madureira, e a gente está nessa fase aí também de ampliar a nossa atuação aí, né? Mas que legal, Fernando. Então, assim, estamos juntos nessa missão árdua de estruturar e de profissionalizar esse setor de eventos, né? Como é que você vê esse ano, Fernando? O que você está vislumbrando para 2024? Então, você sabe que eu vislumbro só pontos positivos, de verdade. Até porque eu, antes de ser marqueteiro, eu sou empreendedor. De verdade, a primeira profissão que eu tenho talvez seja empreendedor. Eu nunca fui CLT na minha vida. Olha só. Mentira, tá? Porque eu fui por 6 meses, mas eu nem conto, porque foi uma CLT que não fazia sentido, eu nem tinha horário e tal. Mas eu nunca fui CLT. Então, como empreendedor, eu posso te falar que 2024, e conhecendo os ciclos que as pessoas passam, que nós passamos na vida de empreendedor, os últimos 4 anos foram muito pesados para o empreendedor. Demais. E para o nosso
setor muito. Então não é uma questão nem filosófica, não é uma questão só de pensamento positivo. É uma questão clara e clássica de que depois de tanta pobreza, depois de tanto problema, depois de tantos desafios que nós enfrentamos, 2024 vai ser um ano próspero por vários aspectos. Mas o maior de todos, e não é à toa que a gente está aqui conversando sobre isso hoje, é que nunca o empreendedor, não é do nosso setor, o empreendedor do nosso porte, o pequeno empreendedor, a confeiteira, a cerimonialista, o espaço para casamento, enfim, o fotógrafo, nunca um empreendedor desse porte teve tanta oportunidade de se conectar com, primeiro, clientes. E segundo, vamos falar sobre isso inclusive, com construção de marca. E terceiro, com faturamento. Cliente, construção de marca e faturamento. Há 5 anos atrás, pré-pandemia, eu posso afirmar para você que se você não tivesse uma verba mínima, uma verbinha mínima, para fazer alguma coisa de marketing, você não conseguiria se destacar no mercado da forma que hoje é viável e possível. Ainda estava em maturidade alguns passos do marketing digital, ainda estava em maturidade alguns conceitos, e hoje, com a maturidade que o Instagram tá, que o YouTube tá, que o TikTok, mesmo que não tão maduro em termos de venda, mas de conteúdo está, eu posso afirmar para você, Vivi, que a oportunidade de 2024 é uma vez na história para quem souber trabalhar de graça. A produção de conteúdo é gratuita, tá? O tráfego pago é uma consequência, mas quem souber trabalhar, entre aspas, de graça, a conexão com produção de conteúdo e o conteúdo que uma noiva quer ver através da rede social, nunca eu, em 25 anos trabalhando nessa área, de eventos em geral e 15 anos de casamento, vi uma oportunidade tão grande, e eu tenho cases, eu garanto que você deve ter cases, de pessoas que em 6 meses tiveram uma alavancagem nas vendas na empresa maior do que empresas que têm 10 anos de vida. Eu tenho um case de uma assessora que em 6 meses ela não aplicou as minhas técnicas. Eu nem quero ser dono de técnica, porque eu acho que o marketing ele tem uma essência que é dele. Alguns dão nomes, alguns falam que são donos de algumas teorias. Eu gosto da ideia, mas eu prefiro acreditar que se você aprender o que é marketing na essência, se você entender quem é o público que você quer atingir, a noiva ideal, se você entender o porquê que as pessoas assistem Big Brother, o porquê que as pessoas gostam de um pouco de realidade, porque a rede social não é uma rede comercial, se você entende um pouco esse mecanismo, Vivi, 2024 vai ser um ano onde vocês conseguem se conectar com o cliente que você deseja, da forma mais barata que o mundo já viu do marketing, porque o nosso mundo... Está muito acessível agora. Puxa. Eu digo que agora o marketing, as estratégias e tal, antigamente eu sou da época de fazer plano de mídia para TV, rádio e outdoor. Que um vídeo de 30 segundos era 15 mil reais. Não, mas isso há 20 anos atrás eram 15 mil reais, certo? Hoje essa conta é 100 mil, 120 mil. Eu brincava com os meus alunos da faculdade. Eles falavam assim, mas se vier uma inserção, eu brincava, conta até 30. Você acabou de investir 80 mil reais. Uma cota de Big Brother, milhões de reais. E a gente é dessa época da mídia eletrônica, mas não da mídia digital, com rede social, onde está cada vez mais acessível através de um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante, não para quem faz, mas um conteúdo relevante para quem recebe, sempre pensando na audiência, né? E por um baixo investimento. E até pensando em tráfego pago, Fernando, hoje a gente consegue fazer um post, um anúncio diário a partir de 6, 7 reais dia. Tudo bem, o alcance é baixo, mas para começar, porque antes, quando a gente falava de fazer mídia, a gente tinha que ter uma verba mínima de 50 mil reais mês, para você ter uma certa abrangência. Hoje, com 50 reais dia, você alcança milhares de pessoas, né? Então, isso que você está falando, complementando, concordo 100% com o que você está falando aí, mas eu resumiria isso em tornar o marketing hoje muito mais acessível. Ele está acessível para o pequeno empreendedor. Algo que alguns anos atrás era impensável, e o pequeno empreendedor ele tinha que se contentar com o jornal de bairro, com a revista do condomínio, onde ele tinha uma verba, ele tinha condições de pagar, mas era um alcance reduzido. Hoje ele tem condições de pagar por um alcance muito maior. Porém,
existe, assim, só vou concluir essa parte da minha visão do marketing digital para a gente voltar a falar do setor. Mas o que eu vejo que ainda falta, e eu quero saber sua opinião sobre isso, por mais que esteja acessível, por mais que seja só uma questão de conteúdo, investimento baixo e tudo mais, ainda vejo que falta muita estratégia. Você concorda comigo? Claro que eu concordo. E eu vou te dar um exemplo. Você falou de tráfego pago e eu falei de produção de conteúdo. Se um fornecedor de casamento sem estratégia, ele faz umas artes legais, umas fotos legais, uns vídeos legais, uns reels legais, e ele investe os R$ 7 que você falou por dia, vamos por 5 para arredondar, R$ 150 por mês no tráfego pago. Sem estratégia, ele vai atingir, por exemplo, o que você falou, um alcance limitado ou razoável. Vai ser um pouco marketing de fé, porque vai rolar um pouco de sorte na parada, porque ele não tem estratégia, certo? Sim. E aí, uma parada que eu tenho certeza que você ensina e eu também. Hoje, quem tem estratégia consegue pagar, e eu gosto de elencar dessa forma, tá? Porque um novo seguidor qualificado, o que é um seguidor qualificado? No meu Instagram, dificilmente quem não trabalha no mercado de casamentos segue. Porque eu sou chato para quem não é do mercado de eventos. Eu já sou chato para quem é do mercado de eventos. Para quem não é, então eu sou insuportável. Então, eu de fato produzo um conteúdo e faço o tráfego pago para atrair um tipo de cliente. Com estratégia, Vivi, eu tenho fornecedores de casamento que captaram noivas por 50 centavos. Escuta bem. Custo de lead Custo irrisório. 50 centavos. Com estratégia, quando você entende a produção de conteúdo, quando você entende o formato do Reels, a entrega que ele tem, quando você entende os princípios, alguns gatilhos básicos, né, para rede social de hoje em dia, da antecipação ou da curiosidade, quando a estratégia em volta, não só da construção do público-alvo, não só da construção da produção do seu conteúdo, mas também, olha lá a Lu aqui, 34 centavos, envolvendo o tráfego pago com o mínimo de estratégia em construção de público, você matou a charada, tá? Na minha opinião. Fazer marketing sem estratégia é o que todo mundo faz. Tem gente que acha o simples fato de ter uma conta no Instagram. Você faz marketing digital? Claro que eu faço. Eu tenho um Instagram, eu posto todo dia. Não, é assim, ó, você faz marketing, não é nem digital. Você cuida do meu marketing? Aí você fala, o que é cuidar do seu marketing? Não, é cuidar do meu Instagram. Então, assim, né? Eu até tenho um post que eu falo, marketing não é sinônimo de Instagram. Marketing é muito mais do que isso, né? Não resuma, não reduza o marketing ao Instagram. Mas, de fato, mas eu acho que também, não culpando essas pessoas, é só falta de conhecimento, Fernando. Sim. É por isso que a gente está aqui todo santo dia, eu e você. A gente está aqui todo santo dia ajudando, né, esses empresários aí a construir as suas empresas. Porque falta informação e também falta informação de qualidade e direcionada para esse setor, que foi onde a gente acabou se especializando, né? E hoje, inclusive, falando do setor como um todo, de números, né? Eu gosto de números. Em 2023, eu até fiz esse post hoje cedo, ele foi super compartilhado hoje durante o dia. O setor de eventos em 2023 foi o que mais empregou. O setor de eventos em 2023 foi o que mais empregou à frente de construção civil, à frente de varejo, à frente de outros setores que historicamente são muito importantes para a nossa economia. Então, aliado a isso que você falou, da acessibilidade a estratégias eficazes de marketing, a um investimento baixo, com um retorno muito bom, com um custo de lead muito baixo, tem um outro fator que me deixa muito otimista em relação a esse ano, que é o crescimento do setor de acordo com a demanda. Eu estou vendo, principalmente na área corporativa, de negócios, de eventos de negócios, um crescimento absurdo do setor de eventos. 2023 já foi melhor do que pré-pandemia e a perspectiva é para que esse ano é que seja ainda maior. Então, eu acho que é legal a gente falar dessa importância de uma estratégia, de ter uma construção de uma marca forte e tal, para aproveitar essa onda de crescimento. Porque de nada adianta a gente saber que o setor cresceu um monte, que vai crescer mais um monte esse ano, e a gente não estar preparado para isso. Porque às vezes uma empresa também que aproveita a onda de crescimento, que tem acesso com uma verba baixa a posts patrocinados, a construir, a acessarem mais gente, a alcançarem mais pessoas, a atraírem mais pessoas
e não estarem preparados para atender a essa demanda, você morreu na praia. Você nadou, gerou anúncio, colocou dinheiro, essas pessoas vieram, você aproveitou a onda de crescimento, mas aí você morre na praia. Então, eu vejo hoje uma grande oportunidade do setor de eventos, de crescimento e tal, mas já estou ponderando. Não é todo mundo que vai conseguir aproveitar essa onda. Não é todo mundo que vai conseguir aproveitar essas estratégias, essa possibilidade de investimento baixo, porque não necessariamente vai estar estruturado para atender. O que você acha desse meu olhar no geral do setor? Não, você falou tudo. Eu vou complementar com algo que eu acho que tem um valor importante. Eu tenho uma experiência muito prática. Eu visitei mais de 1.000 empresas em loco, presencialmente do mercado de eventos. Olha só. E eu posso afirmar, por mais que as pessoas que estão aqui não vão gostar de ouvir, a culpa é da preguiça, a culpa é da falta de disciplina, a culpa... Porque a falta de competência não nasce sozinha. Você não nasce menos competente. Deus não fez assim, vamos deixar os competentes de um lado, os incompetentes do outro. Ele deu a possibilidade de qualquer um de nós ter competência, ter capacidade. O problema do empreendedor, em geral, mas do mercado de casamentos, é que ele acha que o fato dele ser o melhor assessor do mundo, o melhor fotógrafo do mundo, a melhor confeiteira, celebrante... Porque antigamente era assim. Há 20 anos atrás, no mundo dos eventos ou em outras empresas, eu posso afirmar para você o que eu estou te falando com base na minha experiência. Eu não tenho dado científico, mas a indicação já foi muito forte no planeta. O boca a boca já funcionou muito. Hoje em dia, eu não posso acreditar que o boca a boca tenha tanto poder quanto teve antigamente. Talvez eu possa mudar o que é o boca a boca. Por exemplo, se as pessoas que estão aqui agora compartilharem essa live com mais 3 ou 4 pessoas, é quase que como se fosse um boca a boca. Sim, porém, é uma indicação. Porém, o ponto é, o mercado de eventos ele sempre foi dependente de outros fornecedores de indicação para vender. Então, durante os últimos 20 anos, o profissional da área de eventos, Vivi, é assustador esse dado que eu tenho com base nas pessoas que eu treinei, foram mais de 6.000, porque eu fiz algumas pesquisas no meu nicho, no meu nicho não, no meu mundo que eu vivo dos eventos. 80% a 90% dos profissionais de eventos nunca estudou marketing. Nem gestão. Não, mas você escutou o que eu falei? Sim, Nunca. Sim, nunca. Sim, eu acredito. Mas o nunca é muito... Eles são muito bons. Eles são muito bons tecnicamente. Então, mas o nunca é muito pesado. É muito pesado. Não, mas não me assusta. Aí, eles estão lidando com sonho. Realidade aqui também. Mas eles estão lidando gente, com eu sonho. falei que a gente ia bater um papo e vocês iam participar do nosso papo. Porque não é uma entrevista, tá bom? A gente combinou que a gente ia trocar ideia aqui e que a gente ia deixar vocês assistirem, ouvirem o que a gente tá falando. Mas é a nossa realidade que a gente vive todo dia aqui, né? Mas concorde comigo. São fornecedores de casamento que têm um produto ou um serviço na mão e tem um sonho para ser realizado, e é um problema muito grave quando um fornecedor... Olha o que atrapalha a vida do nosso setor quando um fornecedor estraga o casamento de uma noiva. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu cansei de ver fornecedores honestos, com um bom produto, um bom trabalho, pessoas que são dignas, tá? Morrendo na praia porque não sabem vender. Morrendo na praia porque antigamente não sabiam lidar. Por exemplo, quando o WhatsApp surgiu, foi uma briga danada para as pessoas entenderem que o presencial ia mudar de alguma forma. Quando chegou as videochamadas, 2019 pré-pandemia, eu escutei da boca, mas de muito fornecedor. Fernando, uma noiva nunca vai contratar um fornecedor por uma videochamada. Quando que alguém vai comprar um apartamento pelo WhatsApp? Então, a moral da história é que muitas vezes, o que a gente está conversando aqui agora são as oportunidades, e a gente está antecipando um pouco, acho que o nosso segundo tema, que é o desafio do mercado. As oportunidades do mercado de casamentos, elas estarão de portas abertas para quem entender que o próprio desafio não é o mercado, é o próprio ser humano por trás da empresa. Porque o empreendedor, eu faço palestra geralmente, Vivi, com mais pessoas. E eu entro no palco assim, agora vai rolar a palestra mais importante do evento. E todo mundo fica meio bravo até nessa hora. Mas eu brinco falando, não é por causa do Fernando Terra, é por causa do marketing. Porque quando você não sabe vender, sua empresa não tem caixa. Não adianta entender de finanças se o dinheiro não entra. Sim, não adianta ter o melhor produto. Sem vendas, ela não existe.
Não Simplesmente eu adianta ter o melhor produto do mundo se o cliente não chega até você. Ou se uma parada importante, não adianta ter o melhor produto do mundo se o cliente que chega até você compara você com os concorrentes. Se a diferença entre você e o teu concorrente é só o preço, você não consegue construir valor na tua marca. Então, quando as pessoas do nosso setor entenderem que os pilares de construção de audiência, os pilares de construção de um processo de venda, dos pilares de produto que englobam, Vivi, que é o que eu acho que você talvez não, domine muito mais do que eu, que é o processo da gestão como um todo, que a palavra gestão aí nasce, na minha opinião, ela vem meio que de baixo para cima, não de cima para baixo. Quando você tem os pilares corretos, você gerencia da forma correta. Sim. Quando você lida com gestão sem aplicar, porque tem gente que acha que gerencia bem a empresa porque entrega um bom produto. Mas para mim, uma empresa bem gerenciada, primeiro começa com lucro. Primeiro começa com faturamento. Sim, sim, mas antes do faturamento vem a precificação, vem controle. Perfeito. Vem controle. E uma coisa que você falou agora que eu achei interessante, que você falou assim, as pessoas acham que vem de cima, vem de baixo. E eu brinco que a gestão é o alicerce. Que não adianta você tentar construir um castelo se não tem alicerce. E a gestão é alicerce, tá? E o que está na gestão? Começa no controle da empresa. Controle de custo. Na minha opinião, tá? Essa é a minha metodologia. Primeiro eu olho o que a empresa gasta para fazer um evento, o que ela tem de custo fixo, qual é a prolabore, qual é a estrutura da empresa em termos de números. E quem não tem controle de números não tem um negócio. Quem não tem vendas não tem um negócio. Quem não tem uma marca forte não tem um negócio. Então, assim, gestão é gerenciar. E dentro da gestão, a gente está falando de precificação, a gente está falando de vendas, a gente está falando de lucratividade, a gente está falando de atendimento de excelência, que é um outro aspecto que daria uma outra live aqui só para a gente falar de atendimento, que é um assunto que eu amo, inclusive, que eu acho que pouca gente fala e que vai fazer uma super... Chega em algum momento que quando você tem dois fornecedores muito parecidos, similares, em proposta de valor, em orçamento, em tal, o que conta no final? Atendimento, afinidade, conexão e tudo mais, né? Enfim. Então, eu vejo precificação, vendas, lucratividade, atendimento de excelência, técnicas de negociação, que a gente também tem que ter. Então, isso dentro da gestão, né? Eu falo que uma empresa de eventos, ela tem que trabalhar 4 pilares. Gestão, e dentro de gestão, esses aspectos que eu falei agora. Um outro pilar, a parte técnica, sim, porque sem uma entrega de qualidade, não tem, eu brinco, não tem produto, não sabe brincar, não desce pro play, não vai pro parquinho. Não tem produto bom, não tem entrega de qualidade, nem tenta entrar nesse setor. Por quê? Mesmo porque, em termos de qualidade, não de empresa, mas em termos de qualidade, o páreo é duro. Porque a gente tem gente muito boa no setor trabalhando, Concordo. Certo? Sim. Então, gestão, técnica, construção de marca, que a gente ainda vai falar hoje, porque uma marca agrega valor e te diferencia dos demais. E um quarto pilar, Fernando, que eu também acho que fala-se muito pouco, e eu acho que a gente tem que falar mais, que é mentalidade empreendedora. É pensar grande, é pensar com cabeça de empresário, é se posicionar como com cabeça de empresário, sabe? É não deixar o cliente impor as condições dele, é não deixar o cliente colocar o preço no seu trabalho, é você se posicionar desde o primeiro dia como empresa. Mesmo que seja só você, mesmo que você seja uma eu presa, ainda já se comporte, eu falo, fale na terceira pessoa, nós. Isso Boa. muda o jeito. E somos nós mesmos. Mesmo que no organograma tá lá, CEO, Fernando. Diretor financeiro, Fernando. Diretor operacional, Fernando. Diretor de marketing, Fernando. Somos nós, não é? Uma hora a gente vai trocando os nomes das caixinhas conforme a empresa vai crescendo, você vai contratando. Mas esse posicionamento em termos também de mentalidade, eu também acredito muito que interfere no resultado de uma empresa. Então, a questão da gestão e da construção da marca forte, o marketing ele entra nas duas esferas, né? Que é justamente da porta para fora. Da porta para dentro eu vou cuidar da precificação, tarará. E da porta para fora? É a forma como os outros vão me ver, é o meu posicionamento, é o conteúdo na internet, é como eu apareço nos stories, é como eu me comunico, é como eu conduzo uma reunião, é como eu apresento uma proposta. Então, é toda a parte da empresa para o cliente, né?
Então, eu vejo dessa forma, isso que você está me falando, que 90% das empresas não conhecem, não têm acesso, não tem conhecimento mesmo em marketing, para mim, infelizmente, eu queria te falar, nossa, Fernanda, aqui para mim é diferente. Não posso Não dizer, é. porque é Mas você sabe que, olha, eu vou falar para você um negócio, sendo bem honesto. Você falando sobre gestão, sobre precificação, sobre controladoria, controle, você não melhora aquilo que você não mede, né, Vivi? Mas eu vou te falar, sabe que ao longo dos últimos 20 anos, e olha só, eu não sou professor, eu não sou mentor, eu aprendi na e nem sei se eu aprendi direito, tá? Eu aprendi a trocar experiências, eu aprendi eu estudo, eu leio, eu amo o que eu faço, então eu não faço por obrigação essa profissão, senão eu teria mudado já faz muito tempo. Mas uma coisa é fato, chega uma hora que você precisa acreditar muito no resultado que você pretende entregar. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Eu entendo que o empreendedor, e eu não, e eu quero que todo mundo que está ouvindo aqui isso aqui agora entenda que tudo que você falou é obrigação, não é diferencial. com certeza. O empreendedor não deveria abrir uma empresa, mesmo que sem CNPJ, sem entender o que é precificação, controle, custo. Então, o que eu vou falar aqui agora não tira as obrigações e as responsabilidades de empreendedor de um fornecedor. Mas eu vou falar algo que, para mim, foi uma mudança brutal de vida enquanto empreendedor. E eu não quero conflitar com a tese da gestão e controladoria. Claro. Dito tudo isso, eu aprendi que se a gente aprender a vender, a gente pode, no meio do caminho, melhorar o processo de precificação. Eu aprendi que se nós aprendermos o que é marketing de verdade, no meio do caminho, a gente pode ter controle melhor e até contratar pessoas, porque vai ter um pouco de dinheiro, para contribuir e nos ajudar a gerenciar melhor o negócio. Eu aprendi, Vivi, na raça, com skin the game, que com um pouco de faturamento na empresa, a empresa vai prosperando, você vai trocando o pneu do ônibus com ele em andamento. É o modelo perfeito? Claro que não. Então, pelo amor de Deus, isso não é uma teoria para ser ensinada, mas é uma experiência para ser vivida. Existem algumas prioridades no negócio e não é uma questão de priorize o marketing e não o preço. Primeiro que não abra uma empresa sem o mínimo de conhecimento. Não abra um negócio, não comece... E a gente está falando agora aqui, porque nós somos da área de marketing, vendas, gestão, ok. Mas não vira cerimonialista sem o mínimo de um curso de cerimonial. Não vai se meter a besta de ser um fotógrafo se você não entende o que significa fotografia. Sim. Então, da mesma forma que para empreender, o básico de contabilidade, controle, você tem que ter. Mas aí é uma parada de empreendedor agora. Quando a venda acontece, quando a comunicação ela flui, quando um cliente teu entende o teu valor, quando um cliente teu entende por que você cobra um pouco mais caro, não é só porque o teu leite condensado é leite moça, porque essa parada não existe, na minha opinião, de comparar produto, ingrediente. Podemos depois falar um pouco sobre isso na hora da marca, mas é só para fechar esse contexto do que a gente debateu muito bem aqui, na minha opinião, porque quem está escutando aqui agora tem que estar preocupado com tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas Vários pratinhos para equilibrar. Isso. E aí é o Fernando empreendedor agora falando, não é o Fernando que é mentor de alguns e talvez ensine algumas teses de marketing, tráfego pago e tal. Se você tiver que hoje escolher algo, hoje é dia 7 de fevereiro? Acho que é. Dia 7 de fevereiro de 2024, aprenda a precificar, aprenda de custo, aprenda a gerenciar. Isso é uma obrigação, não comece a fazer nada sobre isso. Agora, não duvide do poder de uma boa comunicação, de uma boa venda para a prosperidade do teu negócio, para a longevidade do teu negócio. Porque as empresas não morrem. Ó, eu posso falar uma besteira, você pode me corrigir, professora. Mas as empresas não morrem por falta de gestão financeira. As empresas morrem por falta de dinheiro. Não. Dado do Sebrae, 60% das empresas vão à falência nos primeiros 5 anos. Dessas que vão à falência, 90% é por falta de planejamento e controle. Eu só quis falar... Ao mesmo tempo que sem venda, sem dinheiro, sem comunicação, uma empresa não existe, e eu concordo com você,
Uma empresa sem gestão, se ela vender demais, ela também vai à falência. Concordo. Eu presenciei, eu também, na minha trajetória aí, eu conheci o dono de uma empresa, que era de uma indústria, que foi fazer uma feira de negócios. Em 5 dias da feira de negócios, ele vendeu a produção do ano. Olha, pensa para o empresário investir num stand, numa feira, e em 5 dias, ali 4, 5 dias, ele vender a produção de um ano. Ele vendeu. Saiu da feira com um sorriso de orelha a orelha e faliu em 9 meses. Por quê? Junto com o aumento de vendas, veio o aumento de custo, veio uma indústria funcionando 24/7. Veio uma venda hoje, só que o cliente comprou hoje, mas a produção é para um ano, mas ele não está disposto a esperar um ano para receber esse produto. Ele queria receber antes. Para receber antes, ele teve que contratar mais gente, ele teve que aumentar a linha de produção. Não, mas eu estou crescendo, eu vendi muito. E aí eu vejo, teve empresa de festas que, sabe com essas promoções de Black Friday? Que faz essas loucuras? Ah, é para 2024, é para o ano seguinte, você compra agora e eu te entrego. E não consegue entregar. Então, por isso que eu acho, Fernando, que uma empresa sem venda, sem comunicação, tarará, ela não acontece. Ponto. Mas na mesma proporção. Sem gestão também não. Não adianta eu ter planilhas, controle de tudo, custo na vírgula, na ponta do lápis, nos centavos. E não ter quem compre meu produto. Não adianta nada eu ter tudo planilhado, tudo controlado. Se eu perguntar assim para você, qual é a tua margem média de lucro? E você fala, é 13,74. De nada adianta se você não vender esse produto. Então, eu de verdade, se você falar assim para mim, escolhe um ou outro, eu falo, não dá para separar. Entende? Entendo. Não dá porque uma coisa, a questão da gestão, das vendas, da comunicação, tal, na minha concepção, também na minha experiência, ela coexiste. Eu já vi empresa com gestão muito boa, sem vendas, ir à falência. E também já vi empresas com muitas vendas girando no faturamento. Muita empresa de eventos faliu na pandemia porque vivia de faturamento. O que na minha concepção é viver de faturamento? Entra muito dinheiro, sai muito dinheiro. Vende muito, entra muito, sai muito. Mas não tem controle. Quando veio a pandemia, fala, caramba, e agora? Aí viu que não tinha lucro. Viu que pegava o dinheiro do caixa para pagar a escola das crianças. E aquela bagunça, tudo junto, tudo no mesmo balaio, pessoa física com pessoa jurídica. Mas a coisa ia porque o volume era muito grande. E daí se percebeu que o dinheiro que você está recebendo hoje, na verdade, você tá recebendo hoje para o casamento. Daqui um ano, você está usando esse dinheiro para pagar o evento que você está entregando semana que vem. E aí ferrou. E daí muita gente saiu do mercado. Sim. Ou muita gente deixou clientes a ver navio, entendeu? Sem evento, sem entregar. Então, discordando um pouco, mas só complementando, eu não consigo separar as duas coisas, porque uma coisa não existe bem. Se eu tiver só vendas sem gestão, corro risco. Se eu tiver só gestão sem vendas, eu não existo. Então, essa é a minha visão de um todo, sabe? É uma visão mais holística. Por isso que eu acabei entrando na gestão também. Porque eu era mais da comunicação, eu era da marca, para mim, agência de propaganda, na parte de criação de campanhas e tal. E daí, eu cheguei a ver na agência que eu trabalhei numa super agência em Campinas, e eu cheguei a ver empresas que a gente alavancava demais as vendas. E eles não davam conta de entregar. O 0800 lá do call center, do saque, não parava de tocar. E eles não tinham menina para atender. Falei, ops, existe uma lição de casa antes de eu alavancar essa demanda. Entende o que eu quero dizer? Pode discordar de mim também. Não tem problema. Não tem como discordar de você. E, na verdade, eu acredito que o que eu tenha falado... Porque aqui nós estamos dois comunicadores com uma forma de se comunicar talvez diferente. Porque quando eu, de fato, usei a palavra priorizar a venda, priorizar a geração de caixa, dá-se a entender que talvez faça sentido em detrimento da gestão. E não. Sim, ok. Eu usei uma palavra anterior dizendo que a obrigatoriedade de um empreendedor
é ter o mínimo de gestão. Sim. Só que aí quando você está no meio do... E aí, quando você não é professor e está no meio do processo, sabe quando você começa a desconfiar de que as pessoas talvez... A gente está discutindo aqui algo maravilhoso e perfeito. Qual que é o cenário perfeito, Vivi? O empreendedor ter custos, gestão, números, finanças, um marketing considerável, um processinho de venda e tá tudo bem. Técnicas boas. Sim. Sabe quando você está no meio do jogo e meio que, para mim, nossa, como é que eu falo isso sem ser extremamente grosseiro com quem talvez vá ouvir? Mas para mim ainda é muito distante ver essa perfeição. Eu acho que nós temos um trabalho gigante. E Um não oceano pela frente. E as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas vão escutar, poxa, 9 em cada 10 brasileiros compram cursos e não fazem. E essa proporção é igual para livro. Então, não quer dizer... Eu não sou pessimista não, tá? Pelo contrário, eu sou muito otimista. Mas sabe quando você sente na pele que toda essa conversa, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma produtividade para as pessoas escutarem e aplicarem? Mas tem horas que na minha vida, e olha só, tô me desabafando com você aqui agora, tá? Tem horas que na minha vida, quando eu converso diariamente com fornecedores individualmente, eu entendo que essas pessoas, elas estão com dificuldade brutal em tudo. Em fazer conta, entender de finanças. Quando eu começo a falar de algoritmo, ela meio que fala, viu, vamos desligar agora, eu não quero mais ouvir. Não aguento. É muito. É muita coisa no mesmo balaio. Mas, de fato, eu acho que vamos fechar o ponto, porque eu acredito que nós não discordamos. Eu acho que eu me comuniquei de uma forma dizendo que uma prioridade muito importante de um fornecedor de casamento é vender. Eu mantenho que essa importância existe da mesma forma que tudo que você falou é inevitavelmente uma verdade. Não adianta vender se não tem gestão. Eu vou te dar um exemplo que é muito bom do nosso nicho. Eu vi uns 4 ou 5 buffet. Buffet lida com comida, buffet lida com cozinha, lida com logística, lida com caminhão. Eu vi uns 4 ou 5 buffets quebrarem antes da pandemia. Vendendo muito. Tá vendo? Porque ele tinha que fechar um casamento ele tinha que fechar um casamento na segunda-feira para durante pegar a entrada, comprar comida na terça e quarta para fazer o casamento de sábado. É sobre isso. É exatamente isso que eu vi acontecer e as empresas, elas foram quebrando em cascata, assim, durante a pandemia. Mas eu acho absurdo, tá? Na minha opinião, eu acho um absurdo no Brasil. Eu não passo a mão na cabeça para esse tipo de coisa. Você quer abrir uma empresa, você deveria minimamente escutar alguém falando para você o que você deveria fazer se você não soubesse. Mas eu não começaria... E eu não vou falar que eu não comecei, tá? Eu já quebrei alguns negócios na minha vida, tá bom? Então, eu não posso dizer que eu fui perfeito, e nem sou. O ponto assim, eu posso pecar por não ter feito, não por não saber. Eu sei exatamente como funciona uma empresa perfeitamente hoje. Se eu não fiz, é outra história. Eu acho que o que falta no nosso mercado são pessoas consumirem. Por exemplo, eu sinto que tem horas que o nosso assunto, não por culpa tua, nem minha, mas ele fica chato. Porque tem gente que não quer escutar. Tem gente que fala, não, esse assunto de finanças, de controle, de marketing, de algoritmo, eu não quero mais saber disso. E sai da live, tudo certo. Só que eu não posso negar que... Era para essa live hoje ter 1000 pessoas. Fácil. Fácil. E eu vou falar, quem tá aqui, Fernando, tá anos-luz à frente. Você também não tem essa percepção de que quem tem uma orientação, quem tem esse olhar, essa preocupação em olhar para a empresa como empresa, tá muito à frente dos outros 90%. Porque pensa, se 90% não tem noção, esses 10% estão muito à frente dos demais 90%, né? Eu vou pegar um livro aqui. O pessoal tá elogiando, tá sendo maravilhoso, várias palminhas. Gente, manda coração aí, comenta no chat o que vocês estão achando, então. O que você falou agora, você já leu esse livro, o Outliers, Fora de Série? Já, é sobre isso. Não é à toa que o Beatles foi Beatles. Não é à toa que Einstein foi Einstein. Não é à toa que Bill Gates foi Bill Gates. E aí as pessoas acham que eles são gênios. Não são. Eles são pessoas que fizeram o que tinha que ser feito. A tese do livro é essa, né? Se você fizer 10.000 horas, aquilo que de fato toca o teu coração, aquilo que de fato você quer empreender na tua vida, ninguém vai ter um negócio errado, ninguém vai se dar mal na vida. Você falou uma coisa muito
importante na minha opinião. Por que que alguns têm sucesso e outros não? Não é porque... Aí, vamos lá, mais uma vez, talvez eu possa ter, do teu lado, outro ponto de vista. Mas eu tenho um slide na minha apresentação que eu falo, não é gestão o problema, não é marketing o problema, não é venda o problema, é o ser humano. Porque, olha só, eu tô com 40 anos hoje e eu aprendi a me alimentar e a fazer exercício desde sempre, mas eu fui indisciplinado. Hoje, eu vejo que a minha energia para eu acordar às 5 da manhã e ler, estudar, trabalhar o dia todo, viajar, aeroporto, vai e volta, não importa a minha vida. Quem faz evento é pior do que eu, tenho certeza. Sim. Mas se eu não entender que a minha cabeça e meu corpo controlam o meu negócio, eu não vou ter um negócio bem feito. Se eu não fizer o mínimo de leitura de marketing para entender como lidar com a minha empresa, por que eu estou nessa live contigo hoje? Eu gosto muito do trabalho e honro o teu tempo. Mas é uma estratégia de marketing para nós dois também. Claro! E por que só nós dois fazemos live e as pessoas não fazem? Por que que a gente está deixando esse papo aberto? A gente podia estar tendo esse papo online no Zoom. No Zoom. Por que que a gente está fazendo isso aberto? Porque a gente quer que as pessoas... Quando a gente combinou esse papo ao vivo, o nosso objetivo é, vamos trocar uma ideia, vamos agregar valor e vamos unir forças. Então, mas é 8 horas da noite para você e para mim. Tem gente aqui que tá de pijama na cama escutando a nossa live. Já tá descansando, tá com preguiça, tá tudo certo. Mas onde eu quero chegar? Nós não somos melhor do que ninguém. Mas tem gente que faz mais do que os outros. Tem uma tese, aos 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu escutei um empreendedor falar para mim assim, ele me contou por que ele era melhor que o concorrente dele. Sabe qual que foi a explicação dele? O meu concorrente acorda às 7, eu acordo às 5. Ele não falou que era melhor em nada. Ele só falou assim, enquanto ele está acordando, eu já trabalhei 2 horas a mais do que ele. Eu já fiz 2 vezes mais, 2 vezes não, né? 2 horas a mais de trabalho do que ele. Eu confio muito nisso, Vivi. Eu confio muito no homem e na mulher cuidando da disciplina, da autoralidade que é o ato de você não olhar para o lado e copiar as pessoas, ter um pouco de autoralidade, sabe? Entrega um detalhe específico no teu atendimento, um detalhe específico. Poxa, eu ontem na palestra, eu fico encantado com as pessoas que fazem papel, escrevem e põem o seu nome, um coraçãozinho. E eu acho, quanto custa uma folha de papel, um lápis e escrever? Então, assim, muitas vezes, para mim, e aí a mentalidade empreendedora que você falou, talvez seja o princípio. O princípio é, uma empresa é comandada por pessoas. Uma empresa é comandada por ideias. Uma empresa é comandada por vontade, por propósito. E todas essas palavras saem de um ser humano. E para a parada funcionar, alguém tem que empurrar, alguém tem que fazer acontecer. Para aprender marketing, você deve ter estudado. Eu estudei. Para aprender sobre finanças, você deve ter estudado. Eu estudei. Agora, por que algumas pessoas daqui não se colocam na posição de aprender? Você é professora e talvez ainda sente para aprender. Não, e é eterna aprendiz. O professor, eu falo que o professor, a profissão de ser professor, a gente é pago para aprender. E é incrível, você aprende ensinando. A gente é pago para aprender, a gente não é pago para ensinar. As pessoas acham que professor é pago para ensinar. Não é. Eu não sabia disso, sabia? É pago para aprender. Eu não sabia disso, é uma verdade absoluta o que você falou agora. Cara, não, eu falo que é a profissão das profissões, que eu tenho muito orgulho. Eu encho a boca de falar, sou professora, com muito orgulho. E essas pessoas me pagam para eu aprender. Me pagam para eu aprender sobre o negócio delas. Me pagam para eu estar sempre me motivando a entregar o meu melhor. E para eu entregar o meu melhor, eu tenho que estar sempre estudando, me reciclando e revalidando algumas ideias. A gente está aqui hoje trocando ideia e aprendendo muito um com o outro. Visões diferentes, muitas coisas conectadas, mas muitas visões diferentes e experiências, né, de história, de vida diferentes também. E essa troca, eu acho triste as pessoas não estarem abertas para isso. De não aprender, de achar que já tá bom, que o que sabe já tá bom. Vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais uma mentoria, eu vou assistir mais uma live. Não, não é mais uma live. Pode ser a live que você vai ter uma chavinha e que vai mudar tudo.
Às vezes é uma sacada, às vezes é uma ideia, às vezes é uma frase, às vezes é um exemplo, é uma história. E fala, isso conectou comigo, isso fez diferença na minha vida, na minha profissão, na minha empresa e coisa e tal. Então, essa questão do aprender e tal, para o empreendedor, para o empresário, cara, se não gosta de aprender, se não gosta de estudar, se não gosta de reciclar, se não gosta de validar ideias, se não gosta de mudar de opinião, com todo o respeito e carinho do mundo, vai ser CLT ou funcionário público. Porque alguém vai pensar por você, alguém vai aprender muito mais por você. É verdade, e vai colocar você numa linha ali de produção, de entrega. E tá tudo bem, hein? Eu fui CLT 20 anos, eu não tenho nada como professora, ou trabalhando em agência, ou trabalhando em empresa. Eu não tenho nada contra ser CLT. Se eu tiver que um dia voltar a ser CLT, vou. Por quê? Uma coisa que você falou é... Eu tenho como também vida, assim, sabe? Faz parte das minhas crenças, dos meus valores. Eu sempre disse, eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas eu sou mais esforçada do que a maioria. Somos Eu dois. faço um pouco mais, sabe aquela história? Acorda cedo, dorme um pouco mais tarde. E tá fácil. Hoje não tem muita concorrência. O pessoal não entende muito isso. A concorrência tá fraca. Se você fizer um tiquinho a mais do que a média, você já tá muito à frente do que a grande maioria. É impressionante. Tanto que a gente tá aqui, mas ó, essa galera tá aqui com a gente até agora. Fernando, N oportunidades. Deixar que a gente fica aqui até meia-noite falando. E de bom humor, né? A gente vai estar aqui até meia-noite falando de bom humor. A gente já falou de muita coisa boa. Mas na sua visão, nem tudo são flores. Que desafios que você entende para esse ano de 2024 no setor? Nossa, você pode até estranhar o que eu vou falar, mas o desafio para mim é o ser humano cuidar do próprio corpo. Que impacta só em tudo, né? Então, no corpo e na mente, né? É a minha fase de vida, então eu vou compartilhar com você. Eu Tá tirei bom. o açúcar e tirei o álcool da minha vida. Já nunca bebi muito, mas eu tirei esses dois ingredientes. E hoje eu me alimento bem, exercito e leio. Eu sou outro ser humano, em vários aspectos, mais chato inclusive, mas eu sou outro ser humano. Se a gente está falando dos desafios, eu acho que o grande desafio que o empreendedor vai ter esse ano, primeiro, é a falta de foco com o excesso de informação que existe. E o excesso de informação, ele vem muitas vezes da dopamina que a rede social libera e te prende lá dentro. Porque não tem essa parada de, mas a rede social tira minha atenção. Não é você que dá atenção para ela, não é ela que tira de você. Concordo. Mas quando você não tem competência mental para raciocinar, cognição, força de vontade, energia, dorme mal, acorda cansado, dorme cansado, se alimenta mal, enfim. Para mim, o maior desafio de 2024 é o ser humano lidar com a alimentação, é o ser humano lidar com o descanso, é o ser humano lidar com a mente, e a mente para mim envolve tanto do aspecto estudo, quanto o aspecto, na minha opinião, espiritual. Eu gosto da parada da meditação ou da religião. Eu acho que é um momento que nós precisamos ter esse equilíbrio. Eu nem chamo de equilíbrio, né? Enfim. E eu acho que esse movimento é o grande desafio, porque todo o alimento ele está trazendo um viés para o nosso organismo de dependência, e toda a rede social que a gente não entendeu como funciona está levando a nossa cabeça para outro lado. Ponto. Dito tudo isso, o maior desafio para mim de um empreendedor em 2024 é ele entender que ele comanda as atividades dele. Eu canso de ver as pessoas dando desculpa. Mas é difícil. Mas a pessoa que fala que é difícil, geralmente é a pessoa que está sem energia. É a pessoa que não está raciocinando muito bem. É a pessoa que não está tendo... eu não tenho... Você escuta muito isso dos seus alunos? É que eu não tenho tempo de fazer isso que você está me pedindo. É que esse mês em especial, Vivi, sabe? Começo de ano, eu não tive muito tempo de lidar com gestão, finanças, marketing, vendas, processos. Então falta tempo. Lógico que falta tempo. Então, a dor que eu sinto hoje, 99,9% dos empresários que passam na minha frente. O excesso de desculpa daquilo que eles não fazem vem da incapacidade deles de controlar o próprio dia deles. E aí uma pessoa que não gerencia a própria vida vai gerenciar uma empresa, Vivi? Um ser humano que não gerencia os ml sono, de água... a alimentação e o exercício... Tem um nutricionista que eu sigo que ele fala: se você não consegue gerenciar os ml de água que você toma no dia,
Nem tenha filho, porque você não vai dar conta. Tá tudo bem. Então, eu entendo que os desafios são... Porque o resto, de verdade, está mais fácil. De empreender, está mais fácil. Agora, se eu pudesse elencar o maior de todos, eu acho que é do teu ponto de vista. A gestão financeira ainda é, talvez, o maior desafio. A gestão de precificar, a gestão de controlar gasto, mas para mim também é a falta de equilíbrio de energia, de vontades, a disparidade dopaminérgica que o ser humano tem de querer tudo ao mesmo tempo, de não querer sofrer, de querer comprar tudo, de querer comer tudo, de querer, enfim, por aí vai. Não faz sentido, né? Uma live de marketing e vendas para o mercado de casamentos falar de alimentação. Faz todo sentido, tem tudo a ver. Eu falo muito, às vezes a gente tem algumas sessões de mentoria, individuais principalmente, quando as meninas acabam se abrindo mais. Às vezes até questões pessoais, do tipo, tô passando por uma fase difícil, tô com alguém doente na família, sabe? Algumas coisas nesse sentido mesmo, né? E elas acabam abrindo. E eu falo, nesse momento, eu falo para elas, se acolham, respeitem esse momento que você está passando. Às vezes está com uma fase difícil com as crianças, às vezes os filhos são muito pequenos, demandam muita atenção. Eu falo, se acolha, para de se cobrar, para de se culpar. Porque o empreendedor, ele é um ser uno. Não dá para separar a empresa da família do pessoal do físico. Eu falo para as meninas que eu tenho muita decoradora, né? Como aluna, como mentorada. Eu falo, você tem que fazer pilates. Você tem que fortalecer sua coluna. Você carrega peso, você abaixa, você cata peça, você arrasta painel, você monta balão na escada. Falou tudo. Você precisa fortalecer tua coluna, precisa dormir bem. E daí eu falo, só que você tem que ter uma gestão boa para fazer tudo isso valer a pena e colocar dinheiro no seu bolso. Virar madrugada, subir escada, pagar o pilates. Você tem que ter dinheiro para pagar o pilates. Porque tem um monte de gente que está com a saúde extremamente vulnerável e não tem dinheiro para cuidar da saúde. Porque a empresa não remunera bem. Então, Fernando, isso que você está falando, para mim faz todo sentido, inclusive de fase de vida. Eu também, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, voltei forte para o exercício. Há quem diga que eu tô até meio viciada, porque eu vou todo dia. Meio-dia a caneta cai. Sabe assim? A caneta cai meio-dia. Bem funcionária pública mesmo. E eu vou para academia na hora do almoço, antes de buscar as crianças na escola. Sabe aquelas coisas? E 200 treinos por ano e tal. E por que eu tô, entre aspas, viciada? Porque a minha vida de 1 ano e meio para cá é outra. É bom, eu tô sentindo os benefícios disso. Eu tô mais produtiva. Hoje eu fiz live 8h30 da manhã, eu tô fazendo outra com você agora e eu tô inteira. Mas por que eu tô inteira? Porque eu dormi bem, porque hoje eu comi bem, porque hoje eu fui pra academia. E não dá, então isso que você tá falando, não tem a ver, tem tudo a ver. Eu acredito, eu falo disso, não tanto aqui publicamente nas lives, mas junto ao nosso grupo, na nossa mentoria e tal, eu falo muito disso. Respeite o seu momento. Não conseguiu fazer hoje, tudo bem. Amanhã é outro dia, mas amanhã você vai fazer, combinado? Também não é para procrastinar pro resto da vida, mas é respeitar o teu momento. Então, isso que você falou, acho que você até fugiu do tema e te agradeço por isso. Porque esse assunto que você abordou fugiu dessa questão prática, burocrática e totalmente business para algo muito mais humano, que eu também acredito que pode ser leve, que o empreender também pode ser leve. Então, de verdade, te agradeço imensamente por ter vindo para essa tangente aqui, para essa vertente. Concordo, não tem nem o que falar. Concordo, tô nesse momento de vida e tá fazendo diferença. Deixa eu só falar. Ótimo, então somos 2. Mas só para eu não deixar passar, eu vejo um desafio prático hoje, Vivi, para 2024, que eu acho que é um grande problema, que é uma crença limitante que muitas pessoas têm sobre a rede social. O TikTok ultrapassou a barreira dos 90 milhões de usuários, o Instagram ultrapassou a barreira dos 115 milhões de usuários, se eu não me engano, o YouTube já está em 140, o WhatsApp 144. Tem muita gente na rede social. Já é factível que a rede social não tem volta. Sim. Tem uma evolução e a nossa maturidade em saber lidar com a rede social. Mas um grande desafio que eu ainda vejo são para os fornecedores de casamento que não sabem produzir conteúdo.
E eu não acho que vai ficar mais difícil produzir conteúdo. Mas eu tenho muito medo da forma que eu tenho visto no dia a dia o que as pessoas acham que é a produção de conteúdo. Tá. O que as pessoas acham que deveriam postar. O que você E as pessoas estão... acha que as pessoas acham e o que você acha, onde que elas estão errando e qual que é a tua recomendação para fazer o certo? Ótimo. Eu dou um simples exemplo. A Rede Globo de televisão, imagina que a Rede Globo ela vai ficar 90% dos horários dela, 24 horas do dia, 90% colocando comercial de TV. Homoduplação, Nestlé, e 10% ela vai dividir entre Ana Maria Braga, Big Brother. Eu nem sei os programas da Globo mais. Deve ter Fantástico ainda, alguma coisa do tipo. Não posso te ajudar. Esse exemplo ficou ruim depois de um tempo, mas ainda vale. Só que qual que é o grande lance hoje? Eu posso falar só do Big Brother, por exemplo, que eu não assisto, mas eu sei como funciona. 90% do Big Brother é uma filmagem real das pessoas, são histórias contadas ali por eles mesmos. Sim. E durante o programa, o Mac vai lá e leva uns sanduíches lá e faz uma ação de propaganda, de marketing, em termos mais ativos. Ok. Produção de conteúdo para as pessoas que trabalham no mercado de casamentos é o simples ato de postar uma foto do casamento que ela fez no sábado. 99,9% de um fornecedor de casamento posta a foto do casamento do sábado. Ou um videozinho do casamento do sábado. De um tempo para cá, talvez por muitas pessoas estarem falando, pelo menos eu falo, alguns profissionais estão se desafiando a produzir um conteúdo mais falado. Mas não é o conteúdo falado que é a produção de conteúdo que eu quero dizer. O conteúdo que importa hoje é o conteúdo que a noiva quer ver. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu tenho alguns cases. Um vídeo de 7 segundos de uma noiva chorando atrás da porta da igreja que bateu 3,8 milhões de visualizações. Aí você fala assim, mas foi um vídeo só, Fernando? Não, foram mais de 20. Existe um padrão. Um vídeo viraliza de uma noiva chorando atrás da porta da igreja antes de entrar. É uma cena real, não é editado, Vivi. A música de fundo é original. Onde eu quero chegar? Só para explicar. Não adianta todo mundo começar a postar isso aí que não vai dar 1 milhão de seguidores para todo mundo. Mas qual que é a moral da história? A produção de conteúdo, para mim, ela tem duas vertentes. Uma vertente, que é a vertente que mais comanda a rede social, que é o entretenimento. Mas o que é o entretenimento para o nosso mercado? Não é dancinha. Para mim, uma noiva, entre aspas, gasta o tempo dela brincando de ver noivas, chorando. Adora. Cenas de um casamento dando certo, cenas de um casamento cômico, cenas do noivo chorando, cenas da vovozinha chorando na música de entrada, tá tudo certo. Para mim, isso é uma produção de inspiração que eu lido, inspiração e entretenimento no mesmo pilar. Só que o segundo conteúdo que ninguém faz, que é o conteúdo de informação. Nós fazemos conteúdo de informação. Sim. O mercado de casamento, a gente tá fazendo aqui agora. O mercado de casamento, quando eu falo isso, todo mundo acha, mas eu não aguento mais dar aquelas 3 dicas para você contratar um fornecedor de casamento. Não, eu não estou falando de dar dica. Eu estou falando que vocês têm que entender, de uma vez por todas, que uma noiva está buscando informação na internet. Você tem que descobrir a informação que você tem para passar. Então, fundamentando no público que você quer atingir e nas dores desse público, essa produção de conteúdo tem que ser estratégica, tem que ser o foco. E aí sim, para mim, isso é produção de conteúdo. E eu traduzo de uma forma para as pessoas, para ficar mais fácil ainda. Para mim, quando você traduz produção de conteúdo com documentar conteúdo, o que é documentar conteúdo? Tudo aquilo que um profissional de casamentos fala para uma noiva, se for documentado, vira conteúdo. Perfeito. Tudo aquilo que ele faz. Gary Vee já diz isso, né? Há muito tempo. Ele fala assim, para com esse negócio de produzir conteúdo. Coloca um cameraman atrás de você para documentar tudo que você faz e transforma isso em conteúdo. E é tão simples quanto isso. Documentar, porque talvez para alguns que estão ouvindo a gente, falar, mas a minha vida não é tão legal assim. Mas o meu vou confessar para vocês, é de ninguém é. O backstage não é tão legal. Mas, na verdade, Big Brother é legal? Por que é legal? Porque é quase que algo... Né? E é algo que é inusitado, porque é normal para você que faz o dia inteiro. Por exemplo,
quem vive numa loja de vestido de noiva. Nada é mais normal que o vestido de noiva. Sim. Só que uma noiva que vai casar, não é normal para ela ver. É uma fase da vida dela que ela precisa consumir. Então, muitas vezes, mas assim, não vai dar para a gente explicar em poucos minutos tudo 100%. Mas se a galera entender essas duas palavras, olha só que loucura, né? Entretenimento misturado com inspiração, que é um conteúdo mais leve, é um conteúdo simples daquilo que demonstra o que um casamento é. Mas não é uma simples foto publicitária, não é uma foto de catálogo de um vestido, é uma realidade de um casamento. E a informação. A informação pode ser em texto, em áudio, não precisa nem ter voz às vezes, pode ser só tá subliminar uma informação e tá tudo certo. Mas enquanto as pessoas não entenderem esses dois mundos, e aí eu só vou pôr um ingrediente no meio desse processo: frequência. Não adianta ter o melhor vídeo do mundo uma vez por mês. Não adianta. Nem com tráfego. Quem inventou essa história já tem 10 milhões de seguidores, então talvez. Exato. E ainda assim eu não sei se funcionaria. Porque quem tem 10 milhões faz 5 posts por dia. O Gary Vee, por exemplo, ele faz 50 posts por dia em tudo que é lugar. E não é mundo inteiro. Ele que faz, né? Vamos combinar faz. que tem uma equipe por trás que faz por ele. Concordo com você. Sigo essa linha quando me perguntam, Vivi, que tipo de conteúdo é relevante? Eu falo, fique uma semana da tua vida documentando, pode ser no risque e rabisque do teu lado ali do computador. Conforme você está fazendo a reunião com as suas noivas, com as suas clientes, ela vai te perguntar assim, nossa, o que está em alta em vestido? Putz, isso é um conteúdo. O que está em alta em vestido de noiva? Hoje, é legal a daminha criança entrar ou entrar as damas de honra, as amigas como dama de honra? Olha, essa é uma dúvida, vira conteúdo. Quanto tempo antes eu tenho que planejar meu casamento? Quanto tempo? Porque assim, ó, e tem uma outra coisa também que interfere muito, que você falou, que interfere muito na produção de conteúdo, que é, além da constância, a repetição. Por quê? Você falou, quem vende vestido de noiva, quem trabalha com noiva há 20 anos, há 30 anos, vê isso há 30 anos. A noiva só vê isso durante 1 ano, 2, que é o tempo que ela é pedida em casamento, ela planeja e ela casa. Acabou o ciclo de vida dela de consumo. Mas nesse período, outras noivas estão entrando no processo. Por isso que você tem que repetir. Você tem que falar de tipos de vestido de noiva todo mês. Você tem que falar da dama de honra todo mês. Então, comunicação é repetição. Isso é princípio, isso é, né, conceito. Há décadas. Exato. Comunicação é repetição. Então, por mais que pareça ser repetitivo, é repetitivo para quem faz. E não para quem vê, para quem ouve, para quem lê. Primeira coisa. A gente fala das mesmas coisas aqui hoje. Se a gente fizer essa live daqui 3 meses, a gente vai falar de novo das mesmas coisas e vai ter gente que estava nessa live, mas vai ter a grande maioria não estaria nessa live, não está hoje aqui, mas vai estar daqui 3 meses. Então, comunicação, repetição. Não tenham medo de repetir as mesmas coisas. Sempre. Ponto. Consistência. Fundamental, você já falou, assina embaixo. Documentar as dúvidas. Também, tudo pode ser conteúdo. E eu falo que conteúdo é rei e a frequência é a rainha. Tem que ter frequência, tem que ter conteúdo de qualidade, tem que ter repetição. E tem que ter vendas. Acho que tem que ter uma pitada. Não é tudo, não é tornar o seu Instagram um catálogo de vendas de promoção, um e-commerce de casamento. Não, muito pelo contrário. Mas as pessoas também, tem gente que está contratando agência de marketing digital para produzir conteúdo, para fazer artes lindas, para fazer conteúdos informativos e esquece de dizer o que faz. Esquece de dizer que é um produtor, esquece de dizer que é um cerimonialista, esquece de dizer como que ele pode ajudar aquelas pessoas, aquela noiva, e ser remunerada por isso. Então, tem que ter na sua bio, tem que ter os 3 posts fixados dizendo o que eu faço, como eu te ajudo e o que eu vendo, de que forma que eu vivo do casamento ou do evento ou o que quer que seja. Então, eu diria que pelo menos a cada 10 conteúdos, a cada 10 stories,
uma chamada para ação, agenda aberta, peça um orçamento, fale comigo, tem dúvida, me manda um direct. Também mude os estímulos, porque tem gente que quando você falar assim, peça um orçamento, ela vai falar, nossa, que invasiva, pulei. Mas tem gente que se você falar assim, conversa comigo, você tem alguma dúvida, me manda um direct. Então, estímulos diferentes dentro do seu perfil, momentos diferentes para estimular a conversa. E, para concluir a minha visão disso, lembrar que rede social é uma rede social. E que explorar o diálogo, explorar a conversa, explorar... Porque o processo de vendas do nosso negócio, do nosso setor, não é pastelaria. Não é venda em machine. Se estabelece um relacionamento. E a rede social, eu vejo, voltando na sua primeira fala, no iniciozinho da live, é de graça. Estabelecer esse relacionamento, começar essa conversa, entreter, envolver, e aí levar dentro da jornada de compra até o momento de assinar um contrato, usa a ferramenta, né? Não precisa, gente, hoje, para quem está começando, na minha opinião, ter agência, ter gestor de tráfego pago. O Fernando dá um monte de conteúdo aí, ajudando vocês, dentro dos programas dele também e tal. Não precisa. Tem muita coisa, muita lição de casa. Um arrozinho com feijão bem feitinho, bem temperadinho, com conteúdo consistente, com repetição, com frequência, com uma pitadinha de venda e com conteúdo relevante. Falou tudo. Não tem como dar errado. Não existe alternativa de dar errado, né? Dá errado porque não faz. Bem isso. Bem Dá isso. errado porque não faz. É pela falta de ação, né? Não por fazer errado. Porque é só seguir, é fazer o básico bem feito. Sempre digo isso. Tranquilo? Mais alguma coisa que você queira complementar? Não, produção de conteúdo, porque isso dá pano para manga, hein? Senão a gente vai ficar só. Uma live. Mas eu acho que produção de conteúdo você falou tudo. E de fato, eu não esqueci, mas eu não falei. Tem que querer vender. Tem que querer, senão é sacanagem, né? Senão vai todo mundo namorar. Você vira uma influencer, você vira blogueira de casamento. Nada contra, tem um monte de influencer de blogueira que vive disso. Mas não é o caso de uma produtora, não é o caso de um fotógrafo, não é o caso de uma confeiteira, não é o caso de uma dona de loja de vestido, enfim, né? E por aí vai. E, Fernando, dentro de conteúdo, de que forma você acha que o conteúdo, então, ajuda na construção de uma marca? Nosso terceiro tópico aí. Na verdade, eu acho que o grande objetivo central, para mim, pelo menos, eu vou falar do meu Instagram. Eu só produzo conteúdo para agregar valor à minha marca. E o que é agregar valor para minha marca, para mim? Eu quero que as pessoas me valorizem. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma autoridade naquilo que eu faço. E é muito louco o que eu vou falar, porque, na verdade, eu dou o exemplo do policial, né? Eu não sei se alguém inventou isso, mas eu acho que fui eu. Não sei se fui eu, acho que não também. Mas a farda de um policial demonstra a autoridade dele. Mas é o meu olho que vê a autoridade, não é ele que tem. Porque se ele tirar a farda, ele perde a autoridade para mim, porque ele é um homem com regata, uma bermuda e um chinelo. Então, a autoridade que você tem, Vivi, ela só existe porque eu estou vendo o que você produz, publica e faz. Olha que loucura isso. O fato das pessoas não se exporem derruba o valor da marca delas, derruba a autoridade. É só o fato de não se expor. Então, óbvio, tem que saber o que expor, tem que entender de conteúdo, tem que entender de estratégia, mas inevitavelmente, eu falo algumas coisas que são muito diretas às vezes, mas o único objetivo que me importa de verdade é agregar valor para aquilo que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Tão egoísta quanto isso. Eu produzo conteúdo e eu sou tão focado no conteúdo, por exemplo, que eu até evito fazer algo de lifestyle, por exemplo. Eu não evito propositalmente. Eu sou tão viciado e concentrado em falar de marketing e vendas que eu esqueço de postar, por exemplo, que eu como ovo todo dia, por exemplo. Que eu treino todo dia, que eu brinco com a minha Golden dobra os meus stories quando eu mostro a Cacau, minha cachorra. Então, cachorro, criança, comida, tudo aumenta engajamento. Aonde eu quero chegar é que eu vendo muito mais caro o que eu vendo quando eu gero valor para minha marca. Eu tenho muito mais gente interessada no que eu vendo quando a minha produção de
de conteúdo se conecta com as pessoas da forma correta. E só se os ex-BBBs, os influencers, eles se conectam com pessoas. Mas a produção de conteúdo deles não dá a autoridade que eles deveriam ter, porque eles não conseguem vender. Então, eles têm uma audiência grande, um alcance grande, com pouca conversão. Para mim, construção de marca, quando você constrói uma marca, você gera valor para as pessoas. Você demonstra valor. Você coloca a tua farda. Qual que é a farda que nós temos? De profissionais especialistas em gestão, marketing e vendas para o mercado de eventos. Ótimo. É perceptível isso para as pessoas? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho razoável, para não falar excelente e sermos metidos. Mas a gente está fazendo um trabalho. Por que uma assessora muitas vezes não é valorizada na cidade dela? Porque ela não entendeu que a farda dela tá, ou nem tá de farda, ou tá a farda, ou tá com a farda errada, na profissão errada, e por aí vai. Então, tentando ser o mais simples e didático para tentar explicar para qualquer ser humano que nem saiba o que é marketing, construção de marca para mim é você conseguir de fato expor aquilo que você quer que as pessoas saibam sobre você. Perfeito. E é isso. E é último exemplo para você. Eu fiz isso ontem e funcionou. Se eu colocar eu sou chocolatra, tá? 2. Se eu colocar 2 chocolates aqui agora, pretos, sem embalagem, e te perguntar qual é o mais caro, Vivi? Você fala, não sei. Mas se eu derrubar sem querer uma marca aqui, uma Lindt, uma Copenhagen aqui desse lado, e você nem sabe a marca da outra, mas você vai sugerir, Fernando, essa aqui é mais cara. E o mais caro foi em função do produto? Não. Foi em função da marca. Então, quando as pessoas imediatamente veem diferencial pelo simples fato da marca estar exposta e não do produto em si, você está fazendo um bom trabalho de marca. Ponto. Concordo. E gosto, quando eu falo de marca, gosto muito de uma palavra que é reputação. Boa. Reputação no nosso setor conta muito. Definição. E se você for ver a definição de reputação, é identidade mais imagem. Por quê? Você falou um negócio interessante. Ah, o Big Brother ele é famoso, mas ele não tem autoridade. Por quê? Ele tem imagem, todo mundo conhece ele, mas ele não tem identidade, ou seja, às vezes ele não tem conteúdo, certo? Ele não domina algo. Só é famoso. E aí, dentro da história de reputação, teve uma pergunta aqui que eu vou usar essa pergunta como exemplo para ilustrar. A Kátia está perguntando: o conteúdo de informação tem mais impacto que o conteúdo de inspiração para a construção da autoridade? Eles se somam. Porque o seu conteúdo de informação trabalha a sua identidade. Quem você é, o que você domina, o que você conhece, a sua experiência, a sua expertise, a sua área de domínio mesmo. Aquilo que você sabe falar, aquilo que fala assim, me chama para uma live agora que eu nem preciso me preparar. Você tem autoridade no assunto, mas não é porque você é melhor, é porque você, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas é porque a gente está se esforçando há mais tempo do que a maioria há mais tempo. Ponto. Isso é identidade. Mas ser o melhor, ser muito bom, não basta se você não parecer muito bom. É a farda. Só a farda sem conteúdo, já dizia minha avó, por fora bela viola, não tinha aquela coisa assim? Só a farda não adianta nada. Só a identidade não adianta nada. Quer dizer, adianta sim, mas não se fortalece. Mas na hora que você junta aquilo que você é bom, aquilo que você dá conta, que você tem autoridade e domínio, mais a forma como os outros te veem, a tua imagem, você vai ter uma reputação de marca imbatível. Quando eu falo, você pode ser um florista fantástico. Fantástico. Os arranjos mais lindos de flores é você quem faz. Se você atrasa na entrega, a tua reputação tá abalada. Se você é muito bom na entrega, você é pontual, mas os arranjos chegam com as flores meio daquele jeito, meio murcha, também não deu. A tua reputação, ela vai ficar inabalável
quando você for muito bom naquilo que você faz e quando as pessoas te perceberem bom no que você faz. Na mesma intensidade. Isso para mim é construção de marca. E quando eu falo de empreendedor, Fernando, isso é ainda mais forte, eu acho. Porque a imagem do dono da empresa de eventos, de casamento ou de qualquer área, está muito associada à entrega dele. Sim. Porque, via de regra, é o pequeno empresário. Né? A gente não está falando de grandes industriais que só faz parte do conselho. A gente está falando de pessoas que estão ali no dia a dia, na mão na massa, no atendimento, na entrega, na montagem e tal. Por isso que, para essas pessoas, e daí vem uma miopia que eu vejo com frequência, que é o pequeno empreendedor falar assim, eu sou pequeno, eu não preciso me preocupar com a minha marca. Eu falo, não, é o contrário. É porque você é pequeno que você precisa se preocupar mais com o seu nome. Que você tem que zelar pelo seu nome, você tem que zelar pela sua marca. Né? Por que eu mudei o nome do perfil de marketing para festeiras para Vivi Madureira Oficial? Eu estou jogando um holofote em mim. Porque se eu dou a minha cara aqui à frente de tudo, é porque eu falo, pode confiar, porque senão eu não ia fazer isso. Se eu não confiasse no que eu estou falando, vendendo e tal. Então, assim, foi uma mudança do quê? Para quê? Para fortalecer reputação. Que não basta eu ser boa. Porque atrás do marketing para festeiras, eu podia colocar qualquer pessoa. Atrás do Vivi Madureira, eu não posso, eu até posso ter outras pessoas contribuindo com o meu conteúdo. Sim. Mas é o meu nome que está à frente. Então, aí eu vou pensar duas vezes quem eu vou trazer, a pessoa que vai fazer live comigo. Por quê? Tem que ser para somar e para fortalecer a minha reputação. Senão, eu corro o risco de comprometer a minha imagem de marca. Essa é a minha visão aí. Eu vou complementar com algo que eu acho que é importante, porque existem alguns mundos paralelos no mundo dos casamentos, né? Uhum. Existem as pessoas que produzem conteúdo, existem as pessoas que estão construindo a farda, e existem as pessoas que falam assim, ó, não, mas eu tô conseguindo vender por indicação e tal, eu não priorizo muito o Instagram, eu não priorizo, não abri uma conta no TikTok ainda, eu não produzo tanto conteúdo assim. Eu entrei, e não foi em um não, tá? Foram em alguns Instagrams esse ano que passaram 12 meses com 10 posts. E aí eu vou te falar um negócio. Você acha, Vivi... É uma pergunta que eu vou mesmo responder, tá? Você acha, Vivi... Só para você entender... Senão você vai responder primeiro que eu. Você acha, Vivi, que a pessoa que não posta nada na internet, ela é uma influenciadora digital? E eu vou te afirmar que é. É uma empresa que tem um Instagram e vai influenciar as pessoas a não confiarem nela. Vai influenciar as pessoas... É quase que um desserviço quando você não trata o teu Instagram de uma forma séria e profissional. Não como um marqueteiro profissional, mas entendendo que quando você abre uma conta no Instagram, quando você entende que 100% das pessoas que vão contratar uma empresa que não conhece, elas pesquisam ou no Google ou no Instagram... Se você não entender que a ausência de conteúdo também ajuda você a construir a sua marca, sim, sua marca de desconfiança, sua marca de falta de desejo, sua marca de uma pessoa que talvez não se preocupe tanto com a própria imagem. Porque sua marca de quem está por trás dessa empresa que eu não sei. Duas empresas relataram para mim isso. Ficaram 45 dias sem postar. Duas empresas, tá? Uma do Sul, uma do Nordeste. Fernando, eu recebi perguntas de... Você ainda trabalha com casamentos? Então, só para a gente concluir que muitas vezes tem muita gente aqui que está de um lado produzindo um conteúdo, se preocupando com a marca, colocando uma roupa diferente para fazer uma foto legal, fazendo uma gravação, documentando conteúdos legais, mas ainda tem muita gente que acha que não entrou no digital e está esperando o momento ideal de entrar. O fato de não ter entrado está completamente jogando contra na verdade, é uma desconstrução da marca. Porque é de fato gerar desconfiança, é uma realidade no mercado. Então, é uma que está deixando dinheiro na mesa também, né? Não, essa é a melhor parte, porque, de fato, eu queria que não fosse uma verdade isso, sabe? Eu queria que não fosse uma realidade. Mas eu vi como importante a gente falar da construção de marca fazendo algo correto, mas deixando de fazer algo errado também. Parando de acreditar que o simples fato de não produzir conteúdo não faz mal para a tua empresa. Faz mal sim. O simples fato de
não se importar com o que nós falamos até aqui, ah, mas eu não vou começar agora a fazer isso. Já está jogando contra você. Todos que estão aqui são influenciadores digitais. Todos, 100%. Aquele que posta 3 por dia e aquele que posta 3 por ano. A diferença é que o 3 por dia está conquistando uma marca de valor. E aquele que posta 3 por ano está conquistando uma marca de desconfiança. Ponto. Perfeito. Perfeito. Concordo integralmente, assim. Aquilo que você faz contribui ou não, assim como aquilo que você deixa de fazer também contribui ou não para a tua marca. Amanhã até eu vou fazer a live no Café com Insight, eu vou falar da marca pessoal como extensão da marca da empresa. É o tema que eu vou abordar amanhã cedo. Vou assistir. E é algo que as pessoas precisam se preocupar mais. A forma como aparece numa reunião, a forma como aparece no evento. Tô falando sim de cabelo, de maquiagem, de roupa. Ah, mas eu não posso comprar o livro pela capa. Desculpa, mas as pessoas compram o livro pela capa. Não sou eu que tô falando isso. As pessoas primeiro compram a nossa imagem para depois conhecer a gente. O preconceito é instinto. Por quê? É pré-conceito. É um conceito prévio. Como é que eu vou olhar para uma empresária, para uma cerimonialista, para uma produtora que vai cuidar do meu evento para deixar ele lindo se ela não se cuida? Ela não cuida nem dela mesma. Maquiadora que não se maquia. Que não cuida, sabe? Minimamente. Gente, não tô querendo colocar todo mundo aqui, tô falando de mulheres, que é o nosso público prioritário aqui, não tô querendo colocar todo mundo num terninho branco, não. E salta agulha. Não é isso. É cada um dentro do seu estilo, da sua personalidade, mas é saber como vai fazer um story. É pensar 2 vezes antes de aparecer no story. Se não tá bem, usa filtro. Poxa, o filtro tá aí pra ajudar a gente. Mulheres. Tô falando de mulheres, né? Eu também uso. Pra ajudar a gente, não é? Então, assim, pensar tem que ser estratégico. Veja, não é criar uma imagem que você não é. Não é isso. É dentro da sua identidade, da sua personalidade, mostrar a sua melhor versão. Eu vejo que isso, às vezes as pessoas não se mostram. Sabe assim? Tem algumas coisas que me incomodam. Fazer story na cama. Cara, um empresário não faz isso. Uma empresária não faz isso. Sabe assim? Falar de negócio. Cara, você tem que estar no teu escritório para falar disso. Enfim, cuidado, são detalhes, sabe? Foi o que você falou. Eu sou chato no geral, com o pessoal de casamento eu sou mais. Faço minhas as suas palavras. Conforme a gente vai trabalhando com isso, a gente vai ficando cada vez mais exigente, com um olhar mais crítico. E quem trabalha com eventos, trabalha com um aspecto estético o tempo todo. Se você trabalhasse com indústria de alumínio, a gente não ia estar aqui falando isso. Mas a gente trabalha numa indústria puramente estética, onde o belo é valorizado. É o luxo. E as pessoas compram a gente, compram a nossa imagem. Então amanhã eu até vou me aprofundar mais nisso, mas complementando quando a gente fala da marca da empresa, ela obrigatoriamente passa pela nossa imagem. E a gente tem que tomar cuidado, são detalhes, mas que no final muda a percepção da cliente a ponto dela te contratar ou não. Então, enfim, eu convido, né, as pessoas a olharem para isso também. Fernanda, a gente é programado 1 hora de live, a gente está aqui já 1h30. Então eu vou pedir para você dar algumas, sei lá, um recado final, uma orientação final, uma dica, o que você quiser falar para nossa audiência aqui dessa quarta-feira à noite. Bom, primeiro, obrigado, Vivi, por ter me convidado. Prazer foi meu. Mais vezes, toparei. Eu tenho a sensação que a gente está vivendo uma fase muito importante no mercado de eventos. Nós, como publicitários do setor de marketing, a revolução já aconteceu. Eu tenho usado muito uma palavra chamada adaptação no meu discurso sempre. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho 40 anos, farei 41 anos daqui a alguns dias, inclusive, mês que vem. Eu tenho a sensação que nós temos que adaptar o mundo empreendedor, adaptar o mundo da comunicação, adaptar um pouco esses conceitos novos sobre cuidar da saúde, cuidar da vida. Nós falamos da saúde da marca, a importância de ter uma marca saudável, a importância de ter um corpo saudável, de ter uma empresa com lucro, uma empresa com gestão. E eu tenho a sensação que nós estamos num caminho muito certo, muito próspero.
A minha rede social ela é incrível para mim. Eu consumo conteúdos bons, eu não sigo coisas ruins, eu não vejo vídeos ruins. Adoro ver uma piadinha, um stand-up comedy, é minha praia do entretenimento. Gosto de ver uma receita de culinária, gosto de comida. Então, mas assim, eu vejo com muitos bons olhos tudo que está acontecendo na nossa vida pessoal, vida em termos de mundo, tá? Eu não vejo que minhas filhas vão sofrer, pelo contrário, eu estou ensinando elas a lidar com o digital. O meu vídeo de 1.300.000 views, quem fez foi minha filha de 10 anos. Foi ela e é louco, né? Porque ela juntou o que tava junto. E tem gente que só olha isso e comenta assim, poxa, você escreveu errado, tá errado lá. E eu postei e eu não corrigi e eu não vi. Mas eu acho que o mundo eu tenho duas frases que eu gosto muito. Primeiro, do feito é melhor que perfeito. E tem gente que já me criticou tanto por essa frase, você não faz ideia. E eu entendo quem critica, tá? Porque se você escutar essa frase de forma, como é que fala a palavra? Específica, palavra por palavra, feito é melhor que perfeito. Claro que nem sempre. Mas o fato de fazer, para mim, tem mais valor que o fato de fazer bem feito. O esforçado vence o capacitado, é um ponto de vista. A frequência vence a excelência. O fato de você ser frequente faz com o micro hábito é mais importante que o próprio hábito em si, porque é uma questão de percepção de fazer algo. Então, resumindo, tá, para não devagar muito e não ficar filósofo aqui, a gente falou de marketing, a gente falou de vendas, a gente falou de gestão, a gente falou de marca, mas no final das contas eu quero propor para as pessoas que elas decidam ter um ano bom, elas decidam ter um corpo, mente sã para lidar de fato com a oportunidade que nós temos na mão. Poxa, esse celular, ele conectou a gente agora em 1h30 com milhares de pessoas que transitaram por aqui. E a gente está com uma oportunidade na mão. Por que não ligar uma live? Por que não fazer um conteúdo? Por que não usar a rede social para ganhar dinheiro? Por que não usar o teu ensinamento, Vivi, para melhorar o nosso próprio negócio? Larga a preguiça de lado, acorda amanhã cedo, entra na tua live e aplica depois da live tudo que você falar. Se você vai falar dessa parada de construção, do envolvimento da marca pessoal com a marca profissional, pô, isso aí, para o nosso mundo, eu vou te falar, é um tema que deveria estar nos top 3 dos temas do fornecedor de casamento. Lidar com a... Enfim, então eu espero do fundo do coração que o meu otimismo e também a minha percepção de realidade de só ser otimista e não fazer nada não adianta, que essa combinação prospere aí e perdure por algum tempo na mente das pessoas que passaram por aqui, porque não é uma frase de marqueteiro, mas para mim 2024 vai ser o melhor ano das últimas 2 décadas do setor de eventos. Amém. Que passe um anjo agora e fale amém aí. Profetizando. Acredito, confio, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem uma historinha que eu conto de uma inundação que teve e a casa de uma pessoa, de um rapaz, inundou. Entrou água. Aí ele foi subindo em cima dos móveis e a água foi subindo, até que uma hora ele teve que subir no telhado. E quando ele chegou no telhado, apareceu um caiaque para socorrer ele, uma pessoa ali num barquinho. Ele assim, não, Deus vai me ajudar. Pode ir, eu tô aqui, Deus vai me ajudar, tá tudo bem. Aí veio um barco maior, porque a água foi subindo, veio um outro transporte lá e tal, os bombeiros vieram socorrer ele, não, pode ir, Deus vai me ajudar, tô aqui, Deus vai me ajudar. Mandaram um helicóptero para ele, ele não subiu no helicóptero, falou, não, Deus vai me ajudar, mas ele morreu afogado. Aí ele foi acertar contas com Deus, né, falar, viu, gente, eu não tô tirando sarro, tá bom, porque é um assunto muito sério para mim também, tá? Mas é só para fazer uma analogia. Um cara foi lá acertar contas com o ser superior. Ele falou, poxa, eu fiquei esperando você me ajudar. Ele falou, pô, eu te mandei um caiaque, você não entrou. Eu te mandei um barco, você não entrou. Eu te mandei um helicóptero, você não entrou. Você só tinha que ter feito a tua parte. Então não adianta a gente profetizar, a gente acreditar, a gente falar que vai ser o melhor ano das nossas vidas, se a gente não fizer ser o melhor ano das nossas vidas. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do sono e fazer o que deve ser feito nos nossos negócios, sem preguiça, sem achar que é chato. Gente, se esse assunto que a gente abordou hoje aqui é chato, eu não sei o que é legal. Porque é um dos assuntos que eu mais amo falar
na vida. É de negócio, é de gente construindo negócios, é de gente... E no setor de eventos, realizando sonhos. Porque tem um monte de gente que muda a vida de um monte de gente. Na medicina, na área da saúde, enfim, eu acho que tem profissões nobres que realmente mudam vidas. A nossa realiza sonho. E se isso não é nobre, né? E falar de empresa, de negócio, eu sei que vocês preferiam estar falando da flor, da decoração, da montagem, do acervo, vocês queriam estar lá na B-Casa fazendo compra e gastando dinheiro. Eu sei disso, mas olha, a diferença que vai fazer na vida dos negócios de vocês é o que eu e o Fernando estamos aqui, ó, há 1h30, que se deixar a gente fica mais tempo. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É uma delícia conversar com gente que gosta de falar da mesma coisa da gente, né? É mais gostoso. Sempre. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gente, siga o perfil do Fernando. Eu sou o Fernando Terra. O conteúdo dele é riquíssimo. Eu o sigo há algum tempo, ele me segue há algum tempo. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar mais. Fernando, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo e conte comigo. Sucesso para nós. E para todo mundo que está aqui com a gente. Vivi, obrigado. Um beijo, viu? Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Gente, beijo grande, fiquem com Deus, bom descanso. Amanhã, 8h30, a gente volta, tá bom? Beijo, até mais.